bom dia a todos vocês. Hoje, 24 de fevereiro de 2016. Já acabou o segundo mês do ano, né, gente? Voou. Um beijo a todos, bem-vindos. Hoje sim, alegre que tá o Wagner aqui com a gente. Sou muito feliz da presença de todos, mas o Wagner, depois de muito tempo, apareceu. Olha ele aí. Meu amigo Wagner. Bem-vindo. Tá todo mundo com som? Quem não tiver, oriente o companheiro que tiver sem som. Tá certo? Então, nós vamos começar um capítulo novo. Nosso livro tá acabando, né? Foi um livro, assim, que deu muito pra nós e deu muita alegria. Enriqueceu muito a nossa experiência, não é? No campo, assim, da base, do estudo mais focado doutrinário, através do livro dos médiuns, e com a Dona Ivone, que nada de braçada nesse argumento, e ela traz para nós a experiência dela pessoal, mas sempre com cunho doutrinário. Começando então o capítulo novo que se chama Os Grandes Segredos do Além. Esse livro, para quem está chegando, para quem vai estar ouvindo pela primeira vez esse áudio, é um livro que todo capítulo, quando iniciava, a Dona Ivone colocava uma questão doutrinária, para que depois ela fosse desenvolver o tema com base de argumentação, né? com causa, vamos dizer assim. Então, ela traz perguntas do Livro dos Espíritos para nós. Vamos lá. Os grandes segredos do além. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Essas perguntas são a 459, a 464, a 467 e a 468. Que fica, gente, no livro segundo, capítulo 9, que é o capítulo que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Nós temos estudado com muita aplicação, quem tem seguido isso, com muito detalhe, o livro dos médiuns, nas terças-feiras. Então, nós já estamos na parte dos médiuns curadores, por exemplo. E nós estudamos tintim por tintim, buscando muitas vezes os outros livros doutrinários para nos basear, não foi? E agora a Dona Ivone completa, porque a experiência dela como médium vem aqui e completa também com o Livro dos Espíritos, sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A influência oculta seria aquela
que trabalha na mente do indivíduo quando ele não é médium ostensivo, vamos dizer. Ele não é médium propriamente dito, como diz o próprio codificador. Mas no sentido que todos são médiuns é por causa da influência oculta. Então aquele que não é médium de fato, propriamente dito, é médium por causa da influência oculta, sofre influência oculta. É nisso que o faz médium, certo? Por causa dessa inspiração que pode ocorrer com a pessoa, uma intuição, inspiração sutil, uma coisa assim muito sutil. A 459 nos diz isso, que eles influem muito mais do que pensamos. Mas aí, tirando essa parte que a gente não vai desmembrar todas as perguntas hoje do Livro dos Espíritos, nós vamos entrar no pensamento onde a Dona Ivone queria chegar, trazendo essas perguntas para nós. Aí, a partir daí, nós vamos desenvolver o argumento, tá certo? Vamos lá. Desejávamos terminar este volume com uma tese que ventilasse algum assunto alvitrado pelas preocupações de estudiosos e companheiros de ideal. Conversando com alguns amigos, vários pontos de doutrina foram lembrados, interessantes e profundos. Aceitamos alguns e pretendíamos experimentá-los. Mas o influxo vibratório, revelador da presença do assistente espiritual, fazia-me ausente, não movimentando nosso lápis nem a mão que o segurava, e ainda menos o cérebro que invocava os poderes da luz. Ela estava chamando os espíritos para poder aconselharem ela, né, no tema que ela estava propondo, mas os espíritos se silenciaram, não se apresentaram. Das teses aventadas, uma nos parecera mais sedutora. Procurar saber de nossos mentores espirituais a razão pela qual certos espíritos desencarnados se supõem ainda vivos. Qual o mecanismo que os leva a se considerarem homens carnais, quando em verdade, muitas vezes, há séculos que estão separados da condição humana. Este, acrescentou um amigo, lembrando a tese, julgar-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos. Aquele, há 1 século, que fez a passagem para o invisível, mas continua montando guarda aos próprios tesouros, desdobrando-se em transações para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser homem. A colar mais outro, a se julgar ainda súdito do el-rei Dom João III de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada 4 séculos. Por quê? Qual o mecanismo de tal fenômeno? À hora costumeira dos trabalhos, fizemos a súplica, a fim de que o tema fosse explicado a contento. Todavia, o lápis se mantinha impassível, sereno o braço e o pensamento completamente destituído de instruções e intuições. Então, já de início, ela tinha separado um tema. Seria o tema por que os espíritos se sentem ligados ao corpo físico ainda. Eles são convictos que estão vivos, né? Por que essa convicção tão férrea? Porque ainda manter guarda, por exemplo, a um tesouro que não mais o pertence, que não tem mais acesso ao mundo material? Porque ainda se achar do tempo de Dom João III, se séculos passaram, o porquê disso? Então, Dona Ivone prepara a pergunta, fez a sua evocação e nada. O braço não mexia, a mente vazia de intuição, nada. Como era uma médium muito experimentada, muito prudente, coerente, ela aqui falou, epa, tem alguma coisa aí que não tá enquadrando. E ela continua, não é nosso hábito insistir em súplicas desse gênero, quando notamos que o além silencia. Insistir, pretender forçar o intercâmbio com o invisível será indisciplina que os códigos doutrinários não recomendam.
é provocar a autossugestão, favorecendo o perigo do chamado animismo, porta fatalmente franqueada à mistificação. Renunciamos, pois, à tentativa e passamos a cuidar de outros afazeres. Então ela desistiu. Ela diz o seguinte, que é contra-doutrinário, porque nós aprendemos no livro dos médiuns que a gente não pode forçar a barra para receber uma comunicação. A comunicação não veio. Se força a barra, se insiste, é muito fácil que venha a ser preso por mistificadores, por espíritos brincalhões, por espíritos que não têm compromisso com a verdade. Então ela aqui se posicionou coerente, né? Olha, não responderam, então eu vou ficar caladinha. Foi cuidar da vida dela, de vida encarnada, e deixou pra lá. 10 dias depois, o próprio além voluntariamente forneceu-nos a tese desejada, mas fê-lo de forma diferente daquela que esperávamos, não atendendo à súplica formulada, nem agitando nosso lápis, acionando nosso braço ou povoando nossos pensamentos. Então ela conseguiu a prova do que ela estava pedindo, não pela psicografia, nem tampouco pela intuição, né? Ela teve uma prova mais patente dessa. Forneceu-a ao vivo, levando-nos em espírito ao mundo invisível, situado nas camadas terrenas e autorizando nossas observações em torno de impressionantes aspectos da existência extraterrena e seus reflexos nas ações cotidianas dos homens comuns ou na massa popular. Isso quer dizer que visitamos antros sórdidos da vida invisível, onde a ignomia generalizada prolífera, subtrair as vistas das criaturas humanas pelo segredo da morte, e o resultado dessa estranha reportagem que passamos para estas páginas toma o lugar do tema que buscamos. Então, ela foi tirada do corpo, não é? Como era normalmente acontecia com ela, ela tinha essa experiência assim, muito profunda de projeção astral, de emancipação, de saídas do corpo, o nome que quiser dar. Ela era uma desperta, né? Era uma pessoa que ficava lúcida quando o corpo dormia, num fenômeno que se chama letargia. Então ela dormia, ficava com a funcionalidade vital do corpo reduzida e uma liberdade muito maior como espírito. Então ela foi levada exatamente, Amaury, a viver a situação para melhor entender, ou disser assim, olha, é melhor trazê-la para vivenciar do que somente mandar uma mensagem psicografada. Fica muito mais claro quando você vai lá e vê o que está ocorrendo. Porque vai fazer o que aí? Vai utilizar outros sentidos, não é assim? Porque se a pessoa fica só com a escrita, por exemplo, tem uma determinada limitação do que quando você tem um despertar dos outros sentidos. Então ela vai estar a visão, a audição, daqui a pouco ela vai trazer para o papel e vai estar com todos os seus sentidos em experimentação. Nós aprendemos muito melhor quando temos os nossos sentidos num aprendizado estimulados. Então nós vamos estimular a linguagem, a escrita, a visão, a gente aprende muito mais nessa interação do que quando a gente estimula somente um sentido, né? Então nós podemos, por exemplo, a gente estuda lendo, aí depois a gente estuda ouvindo, aí depois a gente vai experimentar na prática. E, por exemplo assim muito patente, sai um pouco do campo da mediunidade, mas é óbvio. O exemplo seguinte, quando nós ouvimos falar de caridade,
Olha, a caridade é linda. E a gente começa a ouvir falar, o homem de bem é isso, o homem de bem é aquilo e tal. E a caridade é linda, a gente ouve as pessoas falarem da caridade. Aí a gente ouve as pessoas dizerem que fizeram isso, fizeram aquilo outro. Coisa linda. Aí você se emociona, puxa, que coisa linda, eu queria fazer também. Mas você nunca vai experimentar o prazer de fazer o bem se você não fizer. Não somente ouvindo ou vendo. Você tem que executar o bem. Você tem que fazer, você tem que botar na prática. Você tem que ter estimulado os seus sentidos na ação. Então você tem que agir. Você vai entender muito mais o que é a caridade, na ação, do que na teoria. Além do mais, isso na parte dos sentidos, estimulado aprendizado. Fora as sensações que se experimenta depois que tem uma prática. E assim tantas coisas, né? A André diz pra gente assim: é como alguém nos contar sobre como é uma praia e é diferente ir até o mar, sentir areia, o cheiro do mar, exato. Porque tem um outro estímulo. A gente vê, por exemplo, a fotografia de um lugar maravilhoso. Ai, que lindo! A gente tem uma estimulação visual, não é? Mas nunca vai ser igual do que você ir para aquele lugar. Porque indo para aquele lugar você vai estar estimulando todos os seus sentidos. Então você vai estar com tato e vai estar até com o sexto sentido, né? Olha, a sensibilidade espiritual, de sentir o ambiente espiritual muitas vezes, a psicosfera do ambiente. Então, nós interiorizamos um aprendizado quando esse aprendizado vem muito melhor, quando pode se estimular tantos outros sentidos. Isso em tudo, é com criança. O que toca interiorizar, aprender o ser humano, eu aprendo que esse campo é muito amplo, né? Se é pra gente falar só desse assunto, a gente deveria falar tipo um seminário. Chamar Wagner para fazer esse seminário. Mas, por cima, em tese, vamos dizer mais ou menos assim. Vamos continuar, porque a gente segue o pensamento dela. O que foi, Dudu? O que houve, Dudu? É o Wagner? É ruim do Wagner falar. O Wagner parou de oferecer café, se lembra, Dudu? Dissemos em páginas anteriores que a entidade Adolfo Bezerra de Menezes é quem mais frequentemente nos faculta visitas a locais onde a miséria moral e espiritual se acentua. Quem acompanhou esse estudo desde o início sabe que Dr. Bezerra de Menezes era aquele mais que levava a Dona Ivone nos lugares piores de miséria moral e espiritual, era ele. E levava ela em espírito, vocês lembram? Então ela disse isso no livro, no andar do livro. Eu tô lembrando aqui, vim fazendo uma pausa, que esse livro Devação do Invisível chegou aqui na minha casa porque o Wagner me botou no correio. Vocês sabem que Wagner era um livreiro, né? Então, muito estudo feito por mim, muita facilidade de ajuda foi através do Wagner. Wagner é meu benfeitor, gente. E muita coisa. Ele deixou a profissão de livreiro, mas ele faz muita falta. Não era, Dudu? Pois é, a outra Devação do Invisível foi o Wagner que mandou pra mim. Olha quanto tempo tem isso. Muitos anos, nossa. Foi quando eu comecei a estudá-la. Acho que foi em 2009 mesmo. Você lembra, Flor? Tempos bons, né? Sua grande bondade de coração que o leva a partir em busca dos infelizes e transviados do bem, a fim de socorrê-los. O desejo nunca desmentido que ele tem de ajudar o próximo,
certamente deveres imperiosos assumidos com a espiritualidade. Constantemente o impelem aos locais onde a maldade e o vício, o atraso e a delinquência cavam rastros calamitosos, cujas consequências serão talvez séculos de lágrimas para aqueles que se abandonam às suas sugestões. O Dr. Bezerra trabalha incessantemente de socorro nessas zonas de degrado. Ele está sempre trabalhando. Como ele tinha que ensinar a Dona Ivone era a pupila dele, ele é aquela coisa, matar 2 coelhos com a caixa da só, bichinho dos coelhos, né? Exemplo horrível esse agora. Os animalistas vão me esculhambar. Não tem nem como cancelar o áudio, viu, Dudu? Vai ficar por isso mesmo, então a gente vai arrumar um outro exemplo. Um outro exemplo, por favor. Vamos educar duas situações, trabalhar e educar a Dona Ivone ao mesmo tempo. A Isa colocou pra gente ali, estou lendo um livro do irmão Jacó, que fala muito do Dr. Bezerra. Foi um estudo que a gente... Tô brincando com vocês, gente. Esse bichinho do coelho, acho lindo, escolhi. Tô de graça, viu? É ditado popular, é brincadeira, né? Fica no cérebro da gente, é uma coisa. Eu fiz esse estudo, voltei, Isa, anos atrás. Oh, meu Deus, bichinho lindo. Anos atrás. E Dr. Bezerra deu muita assistência ao Frederico Fig, né? Que é o irmão Jacó, que é um pseudônimo. Era assim, ó. Imagina, né? Pra poucos, né? Que é assistência, assim, pessoal do Dr. Bezerra. Então, o Dr. Bezerra trabalhava com isso e levava a Dona Ivone com ele. Não nos foi jamais possível concluir, agora chega no assunto que nos interessa. Isso aqui a gente vai falar mais. Não nos jamais foi possível concluir, categoricamente, se esses antros invisíveis por nós visitados com nossos instrutores são localizados na ambiência terrena ou no espaço propriamente dito. Supomos, entretanto, que, embora invisíveis aos olhos humanos, alguns deles, pelo menos, existem em qualquer local da própria sociedade terrena, onde quer que se aglomerem os desencarnados que os formam com os próprios atos e criações mentais, visto o seu aspecto grosseiro, repugnante e mesmo vil. Tão logo retomamos a lucidez que nos é própria durante os transes mediúnicos que nos facultam tais visitas, vimos-nos ingressando numa taverna de muito sórdido aspecto, um bar imundo, tresandando a álcool e a fumo, onde indivíduos desencarnados de ínfima educação e escassa moral, vagabundos do plano astral, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocados na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinaram com as mais baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Ébrios e desordeiros se aglomeravam para conversações do mais ignóbil terror. Então, a Dona Ivone coloca uma questão. Ela nunca chegou à conclusão de fato se aqueles ambientes eram no espaço propriamente dito ou a título de crosta terrestre. Certo? E agora a gente vai falar disso aí. E falou que era um ambiente assim, muito sórdido, mas nós vamos começando a falar disso. As criações mentais podem ser vamos dizer assim, um prolongamento, uma extensão do ambiente material, não pode? Mas também pode existir no espaço propriamente dito, como ela colocou. Existem algumas experiências assim interessantes de espíritos que nos contam, porque os espíritos contam as experiências deles, né, com a visão deles e tal. Então, experiências curiosas, como por exemplo,
a pessoa se encontrar na circunstância de estar num bar e ver aquele bar maior do que ele é. Não é? O encarnado vê, o bar maior do que ele é. E espíritos dizem a mesma coisa. Que maior do que ele é, mais capiente, né? Mais gente pode estar dentro. E espíritos que estão ali, usurpando das energias daqueles que sintonizam e frequentam aquele ambiente do extremo das paixões. O extremo das paixões más. Então, se sintonizam ou não se sintonizam? Eis a questão. Vamos dar uma pausa do livro da Dona Ivone do Amaral Pereira e vamos ler a pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Por que meios podemos neutralizar as influências dos espíritos maus? Qual é o meio, gente, de neutralizar? A gente está falando do ambiente, uma extensão dos ambientes da matéria, vamos dizer assim. Onde se encontram esses espíritos viciosos, desordeiros. E vamos dizer, você se encontra ali de bobeira? Você está lá no bar, onde tem os encarnados, com as suas paixões viciosas, com suas más paixões, e está no ambiente físico-material, você é encarnado, né? E eles estão lá, os encarnados bebendo, gritando, xingando, aquela coisa assim, do degrado da sociedade. Alguns aparentemente bonitinhos, esteticamente bonitinhos, mas o conteúdo moral do que está se tratando nas mesas de bar são aqueles, no qual já imaginamos. E tal, você está ali. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram as discórdias entre vós e excitam todas as más paixões. Grifo meu, excitam todas as más paixões. Então, olha, evitar escutar sugestões, não é? Os maus pensamentos que sopram discórdia e o que excitam as más paixões. Ora, o que é excitar as más paixões? Mas as más paixões, para serem excitadas, elas têm que ter uma raiz, tem que ter, né, uma precedência, tem que existir uma base. Então, como é que vem excitadas as más paixões? Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam na fraqueza. Esta é a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Mas aí, não me dando por satisfeita, eu vou voltar. Já tem nós, né, Diana? A Mauri disse ali pra gente: sua condição moral te manterá em um nível elevado. Não me dando por satisfeita, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, que a Dona Ivone, por sinal, a colocou. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham bem. Cabe a vós distinguir. Então, os espíritos bons só nos aconselham ao bem, não é? Então, o que é que acontece aí? Se vier um pensamento que seja contrário às leis de Deus, ou contrário às leis de caridade, do amor e fraternidade, não pode estar vindo que não possa estar vindo de um espírito bom. Mais adiante, qual foi o exemplo que nós estávamos dando? Um ambiente, uma extensão espiritual de ambientes populares, onde você vai
beber, fumar, botar o fogo das suas más paixões. Porque se você engrandece, dá mais espaço dentro de ti para as más paixões, as boas paixões perdem o seu espaço, não é? Mas vamos lá. Na pergunta 495, onde tem escrito assim, ó: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Supondo sempre, o espírito protetor está ali te aconselhando de todo tipo, maneira e qualidade. Mas você não absorve os conselhos. Não absorve porque falta vontade. Qual é a resposta? Afasta-se. Quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade de seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que é chamado. Então quer dizer que o espírito protetor se afasta um pouco, não se afasta? Porque ele prefere ficar sob influência de espíritos inferiores. Ele está dando a preferência. Dado que o espírito protetor respeita o livre-arbítrio, ele vai dizer, tudo bem, meu irmão. Mas ele não se afasta completamente. Volta logo que é chamado. Então, tal apertou, você fala, ai meu Deus do céu, chama, vem no ajuda. Passa um pouco da resposta, o que me interessa mesmo tá mais adiante. Foi Deus que o colocou perto de vós, os espíritos protetores, né? Aí estão por amor a Ele. Os espíritos protetores estão conosco não é por amor a nós, também. Mas eles estão principalmente por amor a Deus. Porque se fosse só por amor a nós, o bicho ia pegar, né? Porque a gente faz muita coisa que poderia ficar pesado. Mas eles aí estão por amor a Deus. E desempenha uma bela, porém penosa missão. Aí aqui, sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão. Nada vos separa desse amigo a que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Era esse pedacinho que eu queria trazer para vocês. Então, conclui-se que 1. Pode-se distinguir os pensamentos se são bons ou ruins? Sim, através do conteúdo deles. É bom ou não é bom, se sabe que provém de espíritos ou superiores ou inferiores. 2. Você nunca vai estar sozinho, nem mesmo em lugares de devassidão. Porém, se você... Aí que tá a questão. Se você prefere a influência dos espíritos inferiores que te incitam às más paixões, porque você gosta, né? Aí o que acontece? Ele se afasta, porque ele não vai violentar você. Não dá pra pegar você, botar forçadamente, botar no ombro e dizer, vamos embora daqui, tá doido? Isso é lugar pra você estar aqui? Sem juízo? Não dá. Mas, logo, não é, que você chamar, ele vai estar te dando uma mão. Ok? Esse conceito ficou claro para vocês? Sim ou não? Conceito de proteção de espírito de influência, tá mais ou menos claro? Agora vamos voltar lá. Vamos voltar. A dona Ivone diz então que tão logo retomamos a lucidez, quando ela entrava em transe, que ela saía do corpo em letargia, ela passava
um momento assim, vamos dizer, confusa. Você sabe aquela perturbação que vocês têm quando você acorda e fica confuso, sem saber se você está no seu quarto, sem saber onde você está? Você tem alguns segundos sem se reconhecer. Ela ficava um pouco assim. Aí ela ganhava lucidez, ela ficava desperta. Então, até para poder deslocar do corpo, dava esse momento de torpor, né, Dudu? Esse momento de torpor. Então, ela ficava depois desperta. Um bar imundo, transandado de álcool e fumo, onde indivíduos desencarnados de ínfima educação e escassa moral, vagabundos do plano astral, abre parêntese, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocados na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinaram com as baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Então, olha, a pessoa pode ser da mais alta sociedade, não é? Ter tido, inclusive, educação do mundo. Universidades, livros, não é? Educação intelectual. Mas tenha caído no degrado. Então, vamos supor, um indivíduo que tenha tido uma boa educação de livros, mas pouca absorção da ética, da moral, do valor da vida, do valor do mundo, das pessoas, da sociedade, do respeito ao próximo. Cai por suas paixões. Então, cai no alcoolismo, ou é um cocainômano, por exemplo. Finge para a sociedade uma máscara que o mantém ainda, mas no seu íntimo ele é uma pessoa de degrado. Então, ele já encarnado vai frequentar ambientes espirituais esquisitos. Não é? Por causa do que foi que vocês falaram anteriormente. Por causa da sintonia. Não é assim? Então, frequenta um ambiente espiritual esquisito. Vocês lembram quando nós estudamos a emancipação da alma? Quando Kardec trata no Livro dos Espíritos perguntando, puxa vida, mas a pessoa dorme, né? O que é que está fazendo, tal? E os espíritos dizem que nós somos ainda como crianças. Não sabemos coisas se faz depois dos sonhos. Somos espíritos. Ganhamos liberdades. Alguns vão se instruir e outros vão em busca de saciar as suas paixões. E isso inclui de tudo, em italiano seria di tutto e di più. Isso seria de tudo e mais um pouco, né? De tudo e mais um pouco, nesse saciar as paixões. O Dudu diz pra gente, é o que eu peço todo dia, que me leva para estudar ou trabalhar. Mas aí, ô Wagner, isso é um símbolo, né? Isso aí é um trato de um outro estudo, isso é um símbolo, um reflexo de encarnação anterior. Você devia fazer parte das cruzadas dos militares espíritas, viu, Wagner? Essa turma tudo se encontra para aquelas bandas lá. Eu imagino. Saiu uma conversa de 1 hora sobre esse assunto. São quadros que se aparecem, né? Com certeza deve ter participado da Primeira Guerra, vai saber. Depende do tipo de guerra que ele vê. E até ele adora filme de guerra. Desde sempre a gente sabe que... Viu aí, ó, ele falou. Adoro livros e filme de guerra. Ó. Eu cantei a pedra na hora que ele tá escrevendo. Então, a pessoa, por mais que ela viva a sua máscara da sociedade, ela pode frequentar um ambiente de degrado espiritual. Então, ela diz aqui, ó, vagabundos do plano astral, ébrios, desordeiros, que se aglomeravam para conversações do mais ignóbil teor. Então, imagine esse monte de gente aglomerado com o mais ignóbil terror, que é um terror mesmo, né? De teor, de qualidade horrível, de baixo calão, uma linguagem vulgar, né? Uma linguagem pejorativa,
assuntos vis. Estão aglomerados de indivíduos que vibram desse jeito. Acompanhava-nos um guardião da espiritualidade, um espírito que acompanhou, viu? Levou-a para aquele ambiente. Visto que, se em vigília não será... Olha aqui, médiums. Conselho da Dona Ivone, tá? A Juliana não tá falando, não. Visto que, se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambientes dessa espécie, a não ser visando serviço de legítima caridade, menos admissível será que ele o faça em espírito, durante o sono natural ou transe, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais e igualmente para fins caritativos ou instrutivos. Existe uma questão muito lógica. Entrar no boteco não é o problema. É qual é o seu objetivo de entrar no boteco, não é? Se você for entrar a fim de socorro, de legítima caridade, olha, essa legítima caridade, ela pode ser muito ampla. Não é somente você chegar lá e socorrer a pessoa. Não é ir à toa, né, Mauri? Não é ir de bobeira. André, se depende da intenção. Ir pra conversar, quem sabe conversar, bater papo com alguém. Não é? Conversar com alguém. Às vezes aquele amigo tá lá e você entra, vai bater aquele papo. E tem aquela conversa, tem um diálogo. É a oportunidade que se tem para dialogar com o indivíduo que tá ali. Outra coisa é você ir pro bar também para encher a tampa, né? É bem diferente. O pote, né, Dudu? Você pode ir para dar assistência. Vamos lá, fulano, você nunca tem como pegar essa pessoa em outro lugar. Vamos, ele vai conversar, mas mesmo assim, a pessoa tem que ter um respaldo aqui, ó, nas costas, muito grande com a espiritualidade superior, para entrar e sair ileso. O Chico, ele tinha esse respaldo, porque a vivência do Chico era cristã, a vivência, o respirar, o hálito do Chico era de ação cristã, no pensar, no agir, no tudo. Todos os sentidos dele, apesar de combater as suas fraquezas. O que foi que a espiritualidade diz ali na 495? Se afasta se o indivíduo dá preferência a ficar com os espíritos inferiores. Ora, os espíritos protetores entram ali somente numa questão de socorro, não é assim? Não é para alimentar as paixões. Então eles vão ali para socorrer irmãos, para aconselhar irmãos. Então vai ter espíritos de todas as duas espécies. Você vai se sintonizar com quem? Aí vai entrar o porquê que eu li aquelas perguntas para vocês. Você vai se sintonizar com quem? Não é? Com quem? Você tá jogando em que time? No time dos que entram para socorrer ou no time que entram para deliciar-se das paixões? Em que time você tá jogando? Com que turma? Vale a intenção. Então, o que a Dona Ivone diz? Com legítima caridade, que não adianta você fingir. Ah, menina, que nada, eu vou ali tomar uma cerveja com fulano porque ele tá tão assim depressivo. Eu tenho que rir porque são coisas que acontecem, né? Eu crio essas coisas na minha cabeça porque eu sei que é assim, vamos ali, vou tomar ali uma cerveja com fulano porque ele tá tão triste, tá tão depressivo, tá precisando da minha companhia. Aí a pessoa tá arrasada por ela mesma, enchendo o pote, você vai enchendo o pote com ela. Fica meio esquisito, não fica? O que é que vocês acham? Me dê a opinião de vocês, são todos ouvidos.
Vocês estão refletindo? Vocês estão refletindo? Então, qual é o time? E vocês lembram também que lá no Livro dos Espíritos, a Dona Ivone, eu trouxe para vocês como é que a gente vai fazer para distinguir o pensamento? Ora, se a sugestão for boa ou ruim, se estiver alimentando as suas más paixões e a pessoa está numa deprê danada e você está tomando todas, né? Tomando todas e né, tudo de piu, tá lá, tal, tomando, conversando, é muito difícil que você sintonize com o bem, porque você acaba facilitando a conexão com os que estão ali também. Se não for os ignóbeis, os maus, os vagabundos, serão os depressivos. Aí ninguém ajuda ninguém. É como Jesus disse, é cego guiando cego. Essa é a verdade. Vocês sabem que nesses estudos doutrinários que faço por aí, não me lembro aonde, eu me lembro que Kardec fala assim que o pior encarnado para lidar é o sensualista. Porque o sensualista é aquele que não quer de jeito nenhum ceder para a sua própria evolução espiritual, né? O Dudu diz, vejam nesses vídeos como ser obsediado pelo álcool. Pois é, que não quer dizer, gente, que eu tô fazendo esse discurso aqui, que aquele vídeo, ele generaliza também, né? Então, não quer dizer que aquele rapaz que está abrindo aquela cerveja, toda pessoa que estiver abrindo uma cerveja, ela vai estar com alguém fazendo aquilo ali nela. Não é verdade isso. Porque tudo está na intenção. Então, um ser humano pode estar tomando o seu copo de vinho ou o seu copo de chope com um ânimo muito mais superior do que aquele que está rezando, se a oração não é sincera. Então, isso vai da intenção. As paixões em si existem, mas ela não pode ser má paixão. Agora, eu tô fazendo o discurso de um copo de cerveja, de um copo de vinho. Não tô falando de engradado, cerveja, festa, batuca, confusão danada, os espíritos inferiores sambando na sua cabeça. Não é isso. Só estou querendo dizer que não é a questão do tomar um copo de cerveja ou um copo de vinho. Não é isso. Mas é o que mora no indivíduo. Agora, ela tá falando pros médiums. O médium vai lá, o médium ostensivo. E nós estávamos falando do quê? Da influência oculta, não foi da influência oculta? O médium, não, Lidiane? O médium ostensivo trabalha ostensivamente, vai lá e frequentando o bar, a situação é complicada para ele. Depende, ele pode entrar como um Chico, sim, você também pode. Mas depende com que intenção você está entrando. Depende com que intenção você está tomando seu vinho. Não é, Wagner? Em que situação, em que circunstância? Por isso que são, ó, gente, são várias situações variadas. O que vai estar na consciência de cada um, de quem está bebendo e do que se está fazendo. Da pureza do coração de quem está fazendo. Porque a pessoa pode tomar um copo de vinho também tem uma problemática. Certo? Mas a gente também não pode encobrir a verdade. A gente tem que encarar a verdade como ela é. As paixões, como dizem os espíritos, as boas paixões, os espíritos superiores as levam, as más, eles aí as deixam. Significa que os espíritos também bons que moram aqui na Terra também têm uma paixão. Só que como eles já estão desmaterializados, quando eles deixam o corpo material, ó, boa noite. A má paixão fica lá na Terra, onde ela tem que ficar. Não é? E as boas paixões portam com si. Ok. Vamos lá. E dependendo da tendência. Eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês não sabem de biografia. Eu gosto muito de biografia. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu adoro biografia. Todo mundo ouvindo, né?
Eu adoro biografia. Então, eu estudo muito a biografia de muita gente e tal. A biografia de Francisco de Assis... Alguém conhece Francisco de Assis? Todo mundo, né? Uma maravilha. Isso para poder concluir o discurso de vocês, tá? A conversa aqui pra gente continuar. Nosso irmão Francisco, quando tava para morrer, ele percebeu que tava desencarnando, ele tinha uma amiga a pele dele, aquela amiga irmã, que ele dizia que ela era mulher, mas era como se ela fosse um frei. Que era o tipo de amizade feminina que não tinha como sentir desejos por ela. Porque ela tinha, assim, uma austeridade moral tão grande que todos os freis se inibiam com ela. Era uma viúva, tinha 3 filhos, chamava Jacoba. E era amiga dele, amiga. Era aquela amiga que puxava a orelha dele, dava uns puxão. Bom dia, Wagner, tchau. Obrigada por ter vindo, viu? Era aquela amiga que dava um carão nele quando ele tá com aquelas coisas de não querer comer, entendeu? Era aquela amiga assim. Então, ele amava muito essa amiga, que era diferente de Clara de Assis, né? O amor que ligava a Clara de Assis a Francisco de Assis era diferente da de Jacoba. Ele botou o nome de Frei e Jacoba. Repara, botou o nome de Frei, porque era quase um homem. Tá bom. O que acontecia? Que eles tinham um vínculo assim tão grande. Ele morava em Assis e ela morava em Roma, certo? Era uma mulher de posses de Roma. Tanto que é por causa dela que ele criou a terceira ordem. A primeira ordem eram os freis, a segunda ordem eram as freiras, a terceira ordem eram as pessoas comuns, mas que queriam trabalhar com o pensamento franciscano, sabia? Ele criou justamente porque essa amiga dele, ela não queria nem ser frei nem ser freira. Ela queria continuar a vida dela normal. E ele, por amor a ela e compreendendo que também poderia ser possível, criou a terceira ordem. Tá bom. Quando ele tava para bater as botas, para morrer, ele escreveu uma carta para ela, para que ela fosse para Roma, ou para que ele fosse para Assis. Assis, Roma, são 2 horas de carro hoje. Vocês imaginam antigamente de carroça. Devia ser muito longe, gente, muito longe. Muito longe mesmo, e as estradas então, né? E aí ele mandou uma carta, tava escrevendo a carta para ela dizendo que ela era para levar para ele o vinho que ele mais gostava e o doce, porque ela cozinhava para ele um tipo de biscoitinho com nozes dentro que ele adorava. Só que esse biscoito é muito duro e para poder comer tem que mergulhar no vinho. E você sabe que os freis são famosíssimos por tomadores de vinho, né? Adoram vinho. Então, ele mandou uma carta para ela. Ele estava para morrer e desejava tomar o vinho dele e comer aquele doce. Ora, ele não é um espírito bom? A gente vai colocar em dúvida a elevação do espírito de Francisco de Assis? Não, né? Quando ele mandava, terminando de escrever a carta, que ia mandar a carta, ela chegava na porta porque ela tinha pressentido muito antes. Estava levando com ela o vinho e o doce para ele comer. Batia na porta com tudo que ele já tinha pedido para ela. Na carta, a carta não tinha chegado, ela chegou pronta para poder vê-lo morrer. E antes de desencarnar, Francisco de Assis tomou o seu vinho e comeu o seu biscoito. Dá para vocês? Então esse conceito, e confraternizou, né, logicamente. Esse conceito a gente tem que compreender assim com muita delicadeza, porque isso depende da intenção de quem faz, como faz. Então isso tem uma sutileza assim tão grande que leva a gente a refletir. Não é a coisa em si, mas é o abuso que se faz das paixões. As paixões estimulam as pessoas muitas vezes, mas também podem ser motivos de queda. Então, né, às vezes eu brinco com minhas amigas: eita, gente, Francisco é besta. Ele disse: vou tomar meu último gole de vinho quando eu sou besta, porque depois eu não vou achar mais. Eu já sei que eu não vou achar mais, não tem mais pra ninguém, né? Porque depois que deixou o corpo, não tem mais interesse. Se desconecta totalmente com o interesse do mundo material. Eis o exemplo dos espíritos superiores.
que fique essa questão, que eu só vou voltar nela semana que vem, de reflexão. Qual é a sua intenção? Alimenta as tuas paixões? Você é sincero no que está fazendo para com Deus? Para contigo? Para a sociedade? Você percebe que você causa danos a ti? Que causa danos a outros? Que seu corpo ressente, que você poderia ter mais saúde? Seja sincero para contigo, que você vai achar a resposta. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. É assim que as pessoas, compreendendo onde estão as suas limitações, param ali. Não posso, porque eu tenho uma determinada fraqueza. Eu não posso, então eu não quero. Eu não vou conviver num ambiente nocivo espiritualmente, onde eu sei que tem uma estrutura espiritual negativa, eu sei que existe isso, eu não vou frequentar esse ambiente. Eu vou facilitar a frequentar ambientes melhores, porque eu vou melhorar a minha sintonia, dado que eu sou um espírito ainda imperfeito, e eu estou ainda em busca de me melhorar. Eu tenho mais que nunca estar vigilante com as minhas intenções. Aí sim é um pensamento verdadeiro, não é um pensamento falso moralista, onde a gente impõe circunstâncias, mas a gente reflete nas mesmas circunstâncias. E é o que Didima completa ali com a gente, com o orai e vigiai. Só que não damos por encerrado esse assunto, porque a gente ainda vai falar muito mais, porque a Dona Ivone vai descrever as situações espirituais que são acarretadas da frequência desses ambientes e das suas más paixões. Então, concluindo o nosso estudo do livro hoje, né? É o nosso livro Devassando Invisível, e deixando um abraço para todos, um beijo para todos, né? A semana que vem a gente volta com certeza nesse assunto. O Amauri disse ali pra gente: eu trabalho em ambientes horríveis, no garçom, trabalho em festas, na minha intenção. Pois é, tem que ter mesmo, né, Amauri? Ir trabalhar, entrando, jogando no time do bem, tem que fazer, a profissão é aquela, né? Dia que Deus achar que pode mudar, quem sabe, né, em um outro ambiente diferente, mas ser mensageiro de luz onde estiver frequentando, onde estiver trabalhando, vibrando pelas pessoas, na hora que for servir as pessoas, colocar luz no que está servindo, manter seu campo vibratório limpo, em oração. Então é uma prova constante, com certeza. Uma vigilância, por quê? Porque um ambiente é muito mais deletério do que tivesse dentro do centro espírita. É claro que é, mas é o pão de cada dia, tem que ser respeitado, mas o templo principal do Amauri é ele mesmo. Sua igreja, seu templo, sua mesquita, aquilo que seja, está no coração do indivíduo, né? Então, levando luz para onde for. Para onde for. A Dona Ivone deixou claro que, a não ser que entre com a qualidade legítima, que tenha realmente um objetivo, mas mesmo que seja a título de trabalho, que seja levando luz, até que as circunstâncias mudem, não é isso? Então, vamos fazer uma prece para concluir o nosso trabalho de hoje, tá bom? Senhor Jesus, amigos espirituais, abençoe-nos com as dádivas que os céus permitem caindo sobre nós, que nós possamos ser beneficiados por essas energias saudáveis que circulam nesse ambiente virtual, que possam energizar os nossos lares, que nós possamos fazer de nós mesmos os nossos templos, Senhor.
que nós possamos neutralizar a influência dos espíritos em nós, aqueles que nos estimulam as más paixões e que insistem em nos arrastar às quedas morais, mas bem sim dar escutar as influências boas e insistentes dos amigos espirituais que nos assistem muito antes das nossas encarnações. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia de trabalho. Que assim seja, graças a Deus.